muito feliz de novo de poder estar aqui com vocês, com essa espiritualidade tão querida, podendo falar, acho que de um dos assuntos que eu mais amo, que é Jesus, né? Poder falar do Evangelho. Queria avisar, antes de tudo, que a gente está com a presença especial da Claire, e ela está toda feliz, cantante hoje, lá no quarto dela. Mas vocês vão escutar aí a vozinha dela cantando, brincando e alegrando, né? Trazendo essa energia boa de criança hoje. Eu não tô sozinha, né? Então é isso. Como a Ana falou, a gente está num mês especial sobre Jesus e não poderia ser diferente, né? Trazendo o Evangelho, trazendo os ensinamentos de Jesus e trazendo a presença de Jesus aqui para gente. Deixa eu só ver onde eu coloquei aqui. Então, a gente vai começar o tema da palestra do nosso bate-papo, da nossa conversa, é Levanta-te e Anda, que é uma das passagens que eu me admiro muito e que de um tempo para cá eu ando assim, pensando, refletindo e pesquisando muito no que significa esse imperativo de Jesus, né? Mas para a gente entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho antes, né? Fazer uma contextualização um pouco anterior para a gente poder entender o que é que acontece. Então, se a gente for no capítulo 25 do Evangelho, a gente vai ter o capítulo Buscai e Achareis, que é o passo inicial desse imperativo. Então, a gente vai entender essa parte, uma parte deste capítulo, e aí a gente vai entrar nessa questão, né, específica de Jesus. Tudo é sobre Jesus, né? Mas no capítulo Buscai e Achareis, ele tem alguns tópicos e a gente vai falar especificamente sobre o tópico 1, que é Ajuda-te e o céu te ajudará. E esse tópico 1, ele vai falar, de acordo com Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, ele vai colocar assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, lhe será aberto. Eu queria chamar a atenção nesse versículo, nesse trechinho de versículo de Mateus, esses 3 imperativos que são muito importantes: pedir, o buscar e o bater, né? Então ele fala: pedir, buscai e bater. Esses 3 imperativos, eles são muito importantes a partir do momento que a gente percebe a nossa importância nesse processo. Eu tenho que pedir, eu tenho que buscar e eu tenho que bater. Então, quando a gente está no pedir, né, quando a gente pensa no pedir, o Emmanuel, ele vem com uma colocação muito bonita no livro Pão Nosso, e ele diz o seguinte, ó: no emaranhado da confusão, estou lendo aqui embaixo porque está mais fácil, mais legível para mim, tá? No emaranhado da confusão de lutas e débitos, não, tá diferente, perdão. No emaranhado de confusões diárias da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação de antigos hábitos cristalizados. Pedir, a gente pode pedir o que quiser, né? É da nossa livre escolha, né? O que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu preciso, o que eu almejo, o que eu desejo.
Um passo antes do pedir vem essa questão da humildade, né? Então, a gente precisa, entre aspas, descer do nosso pedestal e se colocar numa posição um pouco mais humilde para que a gente possa pedir, por favor isto, por favor aquilo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um prato de comida, eu preciso de um emprego, eu preciso de ajuda porque eu não estou bem. Então, é imprescindível essa questão da humildade. E aí, Emmanuel vem colocar essa questão do que a gente pede, que a gente pede tantas coisas, normalmente coisas terrenas, coisas materiais, e a gente precisa, ele é imperioso, é imprescindível que a gente aprenda a pedir libertação de hábitos que são ruins, né? Hábito de falar mal, hábito de reclamar. Vamos pensar em coisas pequenas, né? Quanto do nosso dia a gente consegue passar sem reclamar, né? E normalmente a gente não pede para Deus, hoje eu quero acordar e eu não quero reclamar. A gente não tem esse hábito. E aí ele continua, Emmanuel vai continuar falando da importância do pedir, no sentido de que a gente não deve pedir mais do que está sendo dado, mais do que é ordenado para nós, mais do que a gente precisa. E essa é uma fala de Lucas, no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer, não peçais mais do que vos está ordenado. Então, tenhamos cautela. A gente pede tantas coisas e a gente se frustra, a gente se zanga com Deus, a gente fica muito bravo da nossa vida quando não acontece do jeito que a gente queria. E a gente não entende, a gente não aceita. Eu queria determinada coisa e não deu certo, só comigo não dá certo. Só comigo não funciona do jeito que eu espero, do jeito que eu quero. Para todo mundo acontece, menos para mim. A gente acaba entrando aí num murmurinho, numa lamentação sem fim. E aí a gente não entende o quanto isso é proteção, o quanto isso é nosso. A gente precisa do que a gente não tem naquele momento. A gente não precisa ter, a gente não precisa daquele momento, daquela experiência, daquela situação, daquele hábito, enfim, a gente não precisa disso. E é muito importante a gente se conscientizar disso. E aí, Emmanuel, em psicografia, ele vem colocar assim para a gente: quantas encarnações será que colocamos a perder? Olha, isso é fantástico. Quantas encarnações será que colocamos a perder por pedidos que não teremos condições de manter, haja visto a infantilidade dos nossos desejos? Então, assim, o que a gente tem pedido? E a gente, é bem isso que Emmanuel fala, essa infantilidade, a gente às vezes parece criança e a gente bate o pé porque quer que seja do nosso jeito. Eu vejo a Cleta numa fase muito engraçada, no auge dos seus 3 anos, que ela pede determinada coisa e ela fica atenta, esperando a resposta, aí ela já vai fechando, já vai tentando manipular a situação para que ela consiga o que ela quer. São desejos infantis. É o que ela quer, na hora que ela quer. É hábito não, é óbvio, eu não vou entrar nas questões de educação e do que a gente deve, do que a gente não deve fazer, mas eu estou colocando esse exemplo para a gente pensar nessa frase de Emmanuel, nessa colocação de Emmanuel, no sentido de que
quanto a gente se prejudica com esses hábitos infantis, como crianças que batem o pé e quer aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, sem entender o que Deus está oferecendo para a gente. E a prece, ela vem entrar nesse contexto porque é o momento que a gente mais pede, né? Vamos dizer aí, vou colocar 50% da nossa prece é pedido, e os outros 50% a gente agradece quando a gente lembra de se agradecer. Então, o que a gente tem pedido? O que a gente tem buscado? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim: eu não peço para Deus, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu estou precisando. Aí a gente volta um pouquinho na importância do degrau de baixo, da humildade, o primeiro degrau que a gente precisa de conseguir dizer, de conseguir se colocar numa posição de humildade mesmo, no sentido de que, poxa Deus, olha, eu tô aqui me despindo de todas as minhas dores, de todas as minhas vergonhas, de todos os meus orgulhos, e tô te dizendo que eu preciso de você, porque eu me sinto sozinho, porque eu preciso de um emprego, porque tá difícil, porque eu preciso ter mais tolerância, eu preciso ser mais paciente, enfim. Então, esse ponto do que nós estamos pedindo em prece é muito importante, né? O Evangelho é muito claro quando ele diz, né, os Espíritos dizem para gente que não existe uma oração que não seja atendida. Todas as nossas súplicas dirigidas a Deus, elas são ouvidas. O problema é que, na maioria dos casos, quando elas chegam para, vamos dizer assim, para deliberação do acontecimento, a gente já mudou o pedido. Eu quero um carro, vou dar um exemplo bem infantil. Eu quero um carro vermelho. E aí, quando vem a possibilidade desse carro vermelho chegar até mim, eu já não quero mais vermelho, eu quero branco. E aí a espiritualidade fica, poxa, mas o que ela quer? Né? O que é importante? Eu quero muito trabalhar num determinado lugar. E aí, quando vai chegar essa oportunidade, essa possibilidade, eu já não sei se eu quero mais. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente pede, sabendo que as nossas preces serão ouvidas de acordo com o que a gente necessita. Não de acordo com os nossos desejos infantis, mas com aquilo que é importante para o nosso com o nosso crescimento, com a nossa com a nossa possibilidade de crescimento e do que a gente vai fazer com aquilo que a gente está tendo. Então, assim, eu estou pedindo, e o que eu estou tendo como resposta? Eu quero tanto determinada coisa, e aí não dá certo, e aí não dá certo, e aí não dá certo, e aí não dá certo. Poxa, o que essas respostas estão querendo me dizer? Será que eu estou no caminho errado? Será que não é bem por aí que eu tenho que ir? Mas a gente não para pensar nisso. A gente só para falar, Deus não me escuta, Deus não ouve as minhas preces, eu não sou merecedora, eu não posso, por que eu não posso? Porque Deus não me escolhe. E aí a gente não entende que aonde a gente vê um mal, Deus sempre vai ver um bem. E essa frase, ela não é um consolo, ela é uma verdade. A partir do momento em que eu me conscientizar que determinada situação aconteceu e aquilo foi muito ruim, não é um mal, é um bem de uma situação que poderia ser muito pior. Por exemplo, há 2 semanas atrás, a gente acordou de madrugada com o detector de incêndio
do quarto da Claire, inclusive, apitando de madrugada. A gente assustou e foi uma correria e vamos descobrir, e tudo muito fumaciado dentro de casa e tal. Cláudio chegou a sair lá para fora para ver se era alguma coisa. Tem muito enfeite de Natal, muita fiação para fora dos vizinhos. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Até que a gente chamou o bombeiro, eles vieram e tal. O resumo da ópera: queimou a placa do ar-condicionado, derreteu todos os fios, era cheiro de plástico queimado, como se fosse de elétrico, né? Uma questão elétrica. E aí, depois que o susto passa, e você fica... eu fiquei pensando, poxa, quão pior poderia ter sido isso, né? Foi ruim, foi assustador, mexe muito com a gente. E aí a gente agradece porque não foi nada de grave, graças a Deus, não machucou, não pegou fogo, só foi mesmo ali o curto-circuito. Então, graças a Deus, não foi nada do que poderia ser. Mas será que eu consigo enxergar isso? Poxa, olha, fiquei sem ar-condicionado um dia, que horror! Ou eu vejo como, nossa, graças a Deus, foi só isso. Graças a Deus, não estava tão calor no dia. Graças a Deus, não era um incêndio. Graças a Deus. Então, assim, será que eu estou conseguindo ver esse bem? Será que eu consigo enxergar a bondade de Deus em tudo que me acontece? E aí, vamos agilizar aqui, senão a gente vai... E aí, assim, então eu orei, eu pedi, mas que adianta eu, ai, Senhor, eu quero um trabalho, e tô eu aqui na minha casa, sem caminhar, sem agir, sem fazer, sem colocar a energia em movimento que é necessário para que as coisas aconteçam. Então, aí a gente precisa ter 3 pontos, a gente tem 3 pontos importantes que a gente precisa pensar. A questão dos critérios e esforços seletivos. Então, assim, o que eu quero, aonde eu estou gastando a minha energia, né? Onde eu estou colocando o meu esforço. Então, eu quero trabalhar no banco, mas eu vou lá e deixo meu currículo no mercado, mas o meu sonho é trabalhar no banco. Então, peraí, aonde eu estou colocando a minha energia? Será que eu estou me aprimorando para aquilo que eu desejo? Será que eu estou me esforçando para aquilo? E isso tem a ver com o segundo tópico, que seria a sinceridade e a objetividade. Eu estou sendo objetivo? Eu estou sendo sincero com os meus desejos? Eu estou de verdade buscando? Eu estou de fato colocando a minha energia, querendo, fazendo o que está ao meu alcance para que aquilo possa acontecer? Porque tudo isso vai combinar no terceiro tópico, que é a responsabilidade da escolha. Será que eu estou preparado para essa responsabilidade que vem com a minha escolha? Será que eu estou de fato envolvido e consciente de tudo o que envolve o meu desejo, envolve o meu pedido, envolve aquilo que eu estou buscando? Então, eu preciso entender a minha responsabilidade nesse processo, porque eu tenho que buscar. E eu estou preparado com o que vai acontecer. Freud tem uma frase que ela é muito pertinente quando a gente fala a questão da escolha e que a gente não se atenta, que é essa questão da responsabilidade. Ele diz assim, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ou seja, chego em casa e fico bem furiosa porque
ventou demais e sujou toda a minha casa e tá cheio de folha e bagunçou e eu fico enfurecida com a natureza. Nossa, que droga, que ruim essa árvore que fica agora folha para tudo quanto é lado. Olha a sujeira que fez na minha casa. Mas espera, eu deixei a janela aberta. A responsabilidade é minha. Então, será que a gente tem parado para pensar nessa responsabilidade que a gente tem? Poxa, meu chefe descontou do meu salário, mas espera aí, eu não fui trabalhar. Qual é a minha eu fiz uma escolha. Qual é a minha responsabilidade nessa escolha que eu fiz? Sempre, a gente sempre vai ter uma escolha. Lembrando que não escolher já é uma escolha, mas o quanto eu consigo refletir sobre isso, sobre qualquer situação. Se eu gastei demais e faltou dinheiro no final do mês, se eu não fiz uma alegação que eu poderia ter feito e eu perdi o contato com aquela pessoa, seja por qualquer motivo, não importa, né? Eu fiz uma escolha e eu preciso aprender a me colocar nessa situação de responsável por ela. E Joana de Ângeles, que não pode faltar, no livro Episódios Diários, ela vai falar que somente acontece ao homem o que é necessário para o seu progresso, exceto. Então, vai acontecer para o homem aquilo que ele precisa para progredir, para evoluir, exceto quando ele irresponsavelmente provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e por precipitação. A gente age por instinto e por impulso o tempo todo. E esse comportamento precipitado, imprevidente, ele vai dificultar o nosso progresso, a nossa evolução. Então, a gente também precisa pensar nesse aspecto. E isso, obviamente, ligado à questão da responsabilidade da escolha, né? Aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 109, ele vai falar: a procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Ou seja, da onde vem, né? A espiritualidade está tudo aqui. Para quem que eu estou dando ouvido? Né? O que eu estou buscando? Quando eu tenho uma decisão, para que lado eu vou? Que, que porção de mim, que intuição me chega para aquilo que é importante eu tomar, para aquela decisão que eu tenho que tomar. Então, é importante que eu vou, dentro dessa busca, angariar recursos para que eu seja objetivo, para que eu de fato busque aquilo que eu preciso com responsabilidade, tá? Desculpa. Então, a gente está entendendo que buscar e achareis, ele vai ser o princípio da lei do progresso, da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso, né? Porque não tem jeito. Para eu busco, eu vou encontrar. Então, peraí, eu tenho que trabalhar para eu conseguir o que eu estou querendo. Eu tenho que ter a minha ação, eu tenho que colocar a minha energia para aquilo, tá? Aí o Evangelho vai colocar no capítulo 25, dentro desse capítulo do Buscar e Achareis, que é através das buscas que a inteligência cresce e a moral se depura. Então, a partir do momento que eu vou buscando, eu vou pensando, eu vou refletindo, eu vou estudando, eu vou vendo qual a melhor forma, eu vou me cercando de certezas dentro daquilo que eu preciso, porque daí eu de fato vou conseguir fazer uma busca mais sensata, com mais inteligência,
com uma moral mais depurada. E se após o alimento material o homem buscar o alimento espiritual, ele passará da selvageria à civilização, cada qual ao seu tempo. Então, quanto mais a gente conseguir buscar, além da questão material, essa questão espiritual, que é o que a gente está fazendo agora, a gente consegue aí abrir um pouco mais a nossa mente, sair um pouco da nossa caixinha, para que a gente possa refletir e fazer escolhas mais sensatas. E aí vem o bater. Então, eu já busquei, eu já achei, eu já busquei e agora eu tenho que bater. Então, o que é o bater? O que simboliza esse ato do bater que Jesus coloca na sua fala? Sem o esforço metódico e sem o instrumento da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, eu preciso nesse bater, nesse agir, eu preciso me fundar, me fundamentar, me alicerçar com muita boa vontade, com instrumentos que eu possa auxiliar o próximo dentro daquilo que Jesus nos ensinou, para que eu possa fazer com que a minha obra ela tenha uma luminosidade diferenciada daquilo que eu estou, de repente, até buscando. Então, é o meu esforço, é a água mole em pedra dura, né? É o bater, é o agir todos os dias, né? Com amor, com humildade, com carinho, com respeito ao outro, para que com esses instrumentos de boa vontade eu consiga transformar essa minha existência. O que aconteceria, né? Um questionamento para a gente. O que aconteceria se Deus tivesse nos poupado do trabalho? Né? Porque o bater é o trabalho. O bater é o meu agir. Então, peraí, eu já pedi, eu já busquei, agora tenho que fazer. Eu queria um trabalho, eu fui atrás dele e agora eu tenho que de fato trabalhar. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Então, o que Deus faria com a gente, né? Se a gente fosse ocioso, a gente não conseguiria progredir. A lei do trabalho está linkada à lei do progresso. Então, eu não conseguiria fazer o meu caminhar espiritual, porque não teria esse trabalho, né? Quando Jesus nos diz, busca e acharás, trabalha e produzirás, dessa maneira, serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, é o bater, é o trabalho que vai me gerar a recompensa. O quanto eu trabalho, eu recebo financeiramente, espiritualmente, e eu preciso ter a consciência de que isso acontece a todo instante. Então, o trabalho é o plantio, a colheita vai acontecer, né? Eu sou livre para bater e para plantar o que eu quiser, mas obrigatoriamente eu vou colher e vai ser aberto aquilo que eu tiver plantado, a porta que eu escolhi, ela vai ser aberta e essa é a minha responsabilidade. Né? Eu acho que é muito importante a gente pensar em tudo isso no sentido de minha responsabilidade. Eu escolhi, quer eu goste, quer eu não goste, e eu vou ter que, num determinado momento, colher os frutos deste plantio. Eu vou ter que receber do trabalho que eu fiz, seja ele bom ou seja ele ruim. Os espíritos não vieram para poupar-nos das nossas lutas diárias, mas nos mostrar o objetivo que devemos atingir, a estrada que devemos seguir.
dizendo-nos: caminhas e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus pés. Olha e tire-as a tu mesmo. Nós te damos a força necessária se quiseres empregá-las. Essa colocação dos espíritos nos livros no livro dos médiuns, ela é muito esclarecedora, porque assim, a espiritualidade está toda ao nosso dispor. A gente vai escolher aí o lado que a gente quer, né? O tipo de influência que a gente vai receber. Mas ele é claro quando ele diz: ó, a gente está aqui com você, mas a pedra que você encontrar no caminho, quem tem que tirar é você. A gente vai dar força para você mover esta pedra, mas quem tem que o agir é seu. E a gente, acho que se esquece disso a maior parte do tempo. E a gente não deve esquecer. Então, a responsabilidade do nosso caminhar é nosso. A gente não está sozinho, mas a responsabilidade do caminhar e as companhias que a gente escolhe para esse caminhar é nossa responsabilidade. Então, no livro Segue-me, Emmanuel vai dizer assim, ó, em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer desejar ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objetivo dos vossos anseios e tê-los eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se nos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem a lei. Desculpa, gente. Rege a lei. Perdão, me perdi. Empenhai-vos a encontrar o objetivo dos vossos anseios e tê-lo eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem a lei da prece. Tá tudo linkado. Então, assim, eu desejo, mas essa oportunidade vai aparecer, mas eu tenho que trabalhar para que isso possa acontecer. Então, é o meu trabalho, é o meu agir para que as coisas possam de fato acontecer. Ai, Deus, eu quero muito um trabalho e fico em casa, no telefone, na televisão o dia inteiro. Não vai aparecer. Né? O trabalho não vai bater na minha porta. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho a minha responsabilidade. Né? Aí Mateus vai dizer assim, em 7,7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Correto. No entanto, e exatamente por isso, é preciso aprender a decidir com cuidado e responsabilidade o que exatamente será buscado. Né? Então, assim, ó, tá lá. A gente vai pedir e vai ser dado. A gente vai buscar e a gente vai encontrar. Mas o que a gente está pedindo? O que a gente está buscando? É a nossa responsabilidade. E aí, eu com as minhas historinhas, vou contar uma historinha para vocês. Narra-se que certa feita, um grupo de monges estava caminhando lá nas peregrinações que eles estavam fazendo, quando de repente eles encontraram um carro atolado e a pessoa lá rezando para Deus: ô Senhor, esse carro precisa de sair daqui, eu preciso voltar para minha casa, por favor, Senhor, me ajuda, ô Pai. E aí os monges questionaram o mestre: mestre, a gente não vai ajudar? Ele falou: não, a gente vai seguir o nosso caminho. E continuou o caminho. Eles continuaram o caminho. Tá bom. Aí, de repente, eles viram um outro carro atolado e a pessoa lá toda tentando, se esforçando, querendo, né, esbravejando, mas que droga,
onde já se viu, agora eu vou chegar atrasado no trabalho, esse carro, meu chefe vai brigar, pronto, estragou meu dia. Ô, Senhor, por que tudo acontece comigo? Né? Pelo amor de Deus, nessas lamentações diárias que a gente faz. E aí o mestre virou e falou assim, ó, vamos lá ajudar o rapaz lá, né? E aí todos se esforçaram e foram tirar o carro do atoleiro, né? E foram embora, o cara seguiu o seu caminho e aí eles chegaram num monastério lá e foram questionar o mestre. Peraí, explica pra gente. O primeiro dono do carro estava lá orando para Deus, calmo, passivo, pedindo ajuda. Pedindo ajuda, gente, desculpa. Eu tô dando palestra, vida. Aí, desculpa, gente. O marido ainda tá no trabalho. Perdão. E aí, ele falou, não, exatamente. E o segundo tava lá esbravejando, né, irado contra Deus. E o Senhor pediu para ajudar esse, né? E aí o mestre explicou, justamente por isso. Justamente pelo fato de que o que estava, ele estava irado, ele estava bravo, mas ele estava agindo. Ele estava fazendo a parte dele. Enquanto o primeiro estava lá esperando uma solução dos céus. Então, né, o que isso me faz pensar? O quanto a gente fica só pedindo para Deus sem que as coisas de fato aconteçam. Quanto, na verdade, as coisas demandam esforço. A gente precisa fazer a nossa parte. A espiritualidade está ali para ajudar a gente. E o quanto a gente está envolvido nessa energia. E isso está intimamente ligado com as curas de Jesus. Né? Aí a gente chega no imperativo de Jesus, levanta-te e anda. Primeiro, Jesus pergunta, o que queres de mim? E aí as pessoas chegam até ele e peçam, me cura, sou cego, essas feridas, né? Das inúmeras curas que Jesus fez, né? Coloquei aí para ilustrar a cura da mulher hemorrágica, passou anos, ela só tocou, ela precisou tocar em Jesus, ela precisou sair da zona de conforto que ela estava e ir caminhando até Jesus, e ele ainda questiona, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Então, ela saiu da zona de conforto dela. Mesma coisa foram os leprosos de Cafarnaum, a cura do cego de Jericó, né? Todos eles foram até Jesus, me cura, me ajuda. A cura do paralítico, né? O que queres de mim? O que queres que eu faça? É a primeira pergunta, a humildade do pedir. E aí, em todas as curas que Jesus faz, ele opera a cura, a pessoa pede, a cura acontece, e aí ele vem dizer para a gente que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, para a gente entender, todas as curas que Jesus realizou, elas têm como base poderosa a sua vontade. E é a vontade de Jesus, a energia magnética que ele tem e o grande amor demonstrado pelos sofredores desvalidos. É o amor de Jesus, é o que Jesus emana. Então, toda essa energia, toda essa vontade faz com que as coisas aconteçam. Porém, a gente precisa entender, e Emmanuel vem colocar para a gente no livro Caminho, Verdade e Vida, que muitas
pessoas, elas vai confessar a necessidade do Cristo, mas elas alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Se a mulher hemorrágica ficasse, não, eu não vou caminhar até Jesus, porque é muito difícil, porque olha quantos tem, Jesus não vai nem me olhar, eu nem consigo ficar em pé. Ela não teria conseguido aquilo que ela precisava. E é isso que Emmanuel está dizendo, a vontade, a vontade do ser, a vontade de ser curado, o esforço que eu faço para isso, o buscar. Todavia, para que os sintomas para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os próprios recursos e marchar ao encontro deles sob a luz da fé viva. E aí vem acreditar que tudo tem solução, não é otimismo, é fé. Quando eu acredito que não é esperando um milagre, é acreditar que eu vou ter forças para fazer aquilo que eu preciso para que aquilo possa chegar a um fim. Por exemplo, eu preciso diminuir o meu colesterol, né? Vou dar exemplos simples do nosso dia a dia. Preciso ser menos estressado, mas na primeira briga de trânsito já coloco a mão na buzina, né? Falo para ele visitar quem ele quer e eu tenho que ter o meu esforço, eu tenho que diminuir o meu colesterol, eu tenho que comer mais saudável, eu tenho que cozinhar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E às vezes a gente não está disposto a isso, a todas essas questões, né? Então, eu preciso ter a fé de que eu vou ter forças para conseguir aquilo que eu preciso. A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar até lá. Então, eu tenho que saber aonde eu quero e o que eu vou fazer para chegar. Então, fé não é só esperar que as coisas caiam do céu, é saber que tudo vai acontecer com o meu esforço. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, tudo pode acontecer mediante a fé, mediante aquilo que eu acredito e que eu espero. E aí eu pergunto, como que está a nossa confiança em Deus? Será que eu de fato estou confiando em Deus? Ou será que mas eu não mereço? Ou será que eu digo que eu não mereço porque eu não me esforço o suficiente? Né? Será que eu consigo entender que aquele mal que me acontece é Deus me poupando de uma coisa muito pior? Será que eu consigo, nesse momento, olhar com os olhos de Deus, sabendo a bênção que eu estou recebendo naquilo que eu estou julgando ser ruim? Como que está a nossa fé? O quanto que de fato eu tenho acreditado e confiado em Deus. Tenho ali pedindo para Jesus, segura na minha mão. Tá difícil. Eu sei que com você eu consigo. Né? Será que se eu encontrar um mar desse jeito, eu vou atravessar sem titubear? Será que eu vou conseguir ter a confiança suficiente em Deus de que eu vou atravessar essa turbulência, essa dificuldade, porque Deus está comigo? Será? Eu vou ter que chegar para gente, olha, a idade chega para todo mundo, né? Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu acho fantástico isso.
Porque Jesus não fez a cura e falou assim, beleza, até o próximo dia. Vai, faz a tua parte, levanta. Primeiro que a gente vai ter que ter a confiança de que o milagre foi operado, né? Ele aconteceu. E segundo, que eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que sair da minha caixinha e, de fato, ter certeza de que aconteceu. Levanta-te, eu, sabe assim, mexe muito comigo isso. É a minha parte. Poxa, eu quero muitas coisas, mas o que eu estou fazendo para que essas coisas aconteçam? Bom, primeiro, eu tenho que acreditar que elas vão acontecer. Segundo, o que eu estou fazendo para que de fato elas aconteçam? Né? Abra os olhos, levanta-te, anda, segue o teu caminho, vai. Não peques mais, sabe? Eu acho assim, de uma amorosidade, de uma misericórdia tão impressionante de Jesus. E Ele está aqui dizendo tudo isso pra gente. Olha, a gente está aqui, eu tô aqui com você. Levanta-te, anda, faz a tua parte. Fazer por você eu não posso, mas faça a tua parte. Porque as coisas vão chegar onde elas precisam chegar, onde elas precisam acontecer. Levanta-te, toma o teu leito, anda, faça acontecer. A tua parte, coloque a tua energia, coloque a tua disposição, a tua boa vontade. Faça o que precisa ser feito. O que Jesus está pedindo para a gente? Jesus só está pedindo para a gente fazer a nossa parte. Eu gosto muito de lembrar que o mais importante que Jesus pede é o amor. Ele não pediu para a gente escalar montanha, para a gente... Não, ele pediu para que a gente se amasse. E o quanto eu estou me amando? Será que ao invés de eu reclamar porque meu vizinho trocou de carro, será que se eu perdesse, se eu deixasse de reclamar e deixasse de perder esse tempo reclamando por conta disso, e eu gastasse aquele tempo trabalhando um pouco mais, será que eu também não trocaria de carro? Né? E é isso que Jesus está pedindo para a gente, faça a tua parte, caminha, vai, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Muito pelo contrário, se eu não estou do teu lado, eu estou te carregando no colo. Faça a tua parte. Caminha. E aí, Chico Xavier, né, não tem como a gente não falar dele, ele vai dizer assim pra gente, ó. A vida é feita de momentos. Momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, se eu não gosto do que está me acontecendo, eu preciso começar a pensar no que foi que eu plantei nessa ou em outra vida. E entender essa oportunidade do sofrimento como uma oportunidade de crescimento. E aí eu deixo de reclamar e começo a agradecer. Eu começo a olhar com outros olhos para os acontecimentos, sabendo que nada é por acaso. Sabendo que todos os ensinamentos de Jesus estão do nosso lado, ao nosso dispor, para que a gente possa de fato fazer o nosso caminhar. Ninguém faz o nosso caminhar para a gente. A gente não está sozinho, mas é a gente que tem que caminhar. Então aí Jesus Cristo vem assim lindamente com um consolo, né?
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Dentro desse buscar e achareis, faça aqui, caminhe agora, faça agora. O amanhã vai acontecer amanhã. Então, hoje não deu certo hoje, amanhã eu vou ter outra oportunidade de saber que está errado. Diz que eu não sei qual foi o cientista, e eu não vou falar o nome para não falar errado, mas que ele estava fazendo. Uau, filho. Sabendo que estava dando errado, e mais uma vez ele, assim, depois de muito tempo dando errado, falou: poxa, olha, pela 99ª vez não deu certo. Aí a pessoa que estava do lado dele falou assim: por que você está, né, insistindo nisso tudo? Ai, você já tentou 99 vezes e deu errado. Ele falou: não deu errado. Eu descobri 99 formas de não dar certo. A próxima vai dar. E se não der, vai ser a 100ª vez que eu descobri que não dá certo deste jeito. Ou desta forma, eu vou escolher outra forma. Não, tudo, na verdade, é uma questão de como a gente olha, de que olhar a gente envolve, de que olhar a gente dá para as coisas e de como a gente espera que elas aconteçam, né? Então, para a gente concluir aí o nosso pensamento, façamos a nossa parte, busquemos em nós a nossa mais pura comunhão com Deus, que não nos percamos em nossos desejos imaturos e infantis, quais crianças mimadas e egoístas, que busquemos somente o necessário, deixemos as portas das futilidades e exageros abertas ao bem e ao auxílio dos nossos irmãos, pois assim estaremos juntando no céu o nosso tesouro, o verdadeiro tesouro, que irá conosco onde formos, haja visto que todo o bem que fizermos de todo o coração e de forma desinteressada habitará em nosso coração. Amemos, busquemos sempre na figura do nosso Jesus, de Jesus, o nosso maior e melhor modelo. Então, aí tão pertinho de Natal, dessa comemoração figurativa do aniversário de Jesus, a gente de fato deveria, como diz a música, fazer o nosso Natal todos os dias, amando o nosso próximo, buscando aquilo que é necessário para o nosso progresso espiritual, para o nosso progresso material. Se a gente souber dosar a caridade, não é mal nenhum, o próprio Evangelho diz isso, da gente querer ter conforto, desde que a gente saiba compartilhe isto com o nosso próximo, mas principalmente o nosso tesouro espiritual, né? Então, por isso a nossa importância da gente buscar aí Jesus como o nosso maior e melhor modelo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Uau, filha. Espera que a mamãe conta pra você. Busquemos aí Jesus como nosso modelo, como renovação das nossas esperanças, da nossa força, né? Não nos esquecendo do quão capazes somos, do quão de forças nós temos, porque a espiritualidade, porque Jesus está do nosso lado e porque Deus com certeza vai ouvir as nossas preces. Obrigada.